Gente, temos agora um assunto muito importante, uma roda de conversa, só com gente fera, sobre um tema que tá na boca do povo. Se não tá aí na sua turma, presta atenção, porque tem muita coisa acontecendo e a gente precisa pensar sobre inteligência artificial e conversar sobre inteligência artificial. Você sabe o que é? Onde que está presente? Como é que você pode usar? Onde vai estar daqui a um tempo? Como é que será a vida daqui para frente com o avanço tecnológico? E como é que a gente tem que lidar com tudo isso? Eu penso nisso o tempo todo, né? Eu tenho os meus filhos já adultos, mas eu fico pensando nas próximas gerações e tudo mais. Enfim, como eu disse, a gente tem um time de ponta. Só tem fera aqui para bater esse papo com a gente. Então, eu recebo hoje o Ednei Souza, que é o Internei, professor e conselheiro de tecnologia e inovação, um dos desbravadores da internet. Quando tudo estava bem no comecinho, ele já estava antenado. Você lembra da internet de escada? Então, tô falando disso. Temos também o professor e palestrante Celso Toschio Saito e o diretor comercial de empresa de dados e inteligência artificial direcionada para marketing, que é a Biotech, e o Caio Dias. E antes de começar essa conversa, de receber esses craques, você que está aqui pode se preparar porque a conversa vai ser de alto nível. Vamos ver o que a turma anda pensando sobre inteligência artificial. A Andressa foi para as ruas para sentir aí a temperatura desse assunto. Vamos ver. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Dados apontam que o Brasil é o país que mais usa inteligência artificial na América Latina. Aproximadamente 63% das empresas utilizam tecnologias baseadas na IA. E nós estamos nas ruas para saber o que as pessoas acham da inteligência artificial. Eu acho legal, acho que esse avanço tecnológico é bem importante, né? Mas, de certa forma, ele acaba prejudicando algumas coisas que a gente sabe, né? O que você acha que prejudica? Tipo, com o avanço da tecnologia, que nem tem máquina hoje em dia que faz coisa que o humano não precisa. Então, cada vez mais o trabalho humano vai sendo descartado. Foi uma criação da humanidade muito boa para poder ajudar e afins, porque eu também uso o ChatGPT para muita coisa, por eu ser estudante. Só que, como por exemplo, se criar naquele negócio de a teoria dos robôs, enfim, dá medo. Inteligência artificial muito legal por conta que ele está aprimorando, principalmente para o nosso ensino. Como, por exemplo, tem os óculos de realidade virtual, que eu fiquei sabendo que tem uma escola de medicina que vai ser usado. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que é um avanço importante para a sociedade, a tecnologia chegou para acrescentar, mas eu acho que, de certa forma, está ultrapassando alguns limites. Tá diminuindo a nossa capacidade de pensar, porque tem alguém para pensar por nós. Você tem medo da inteligência artificial? Um pouco. Que, né, a gente percebe que às vezes a gente tá falando alguma coisa e o nosso celular responde. Isso é o algoritmo e tal, ele tá ouvindo, né? Então é meio preocupante. De certa forma eu tenho, até pelo mercado de trabalho. Porque uma hora, a única profissão que vai sobrar é quem faz a manutenção das máquinas, da tecnologia, e as outras profissões elas vão ficar de lado. Não tem uma, até agora, pelo que me se mostrou, não. Parece ser bem, serve bastante para mim, entendeu? Não, medo não. Acho que tudo que vem para facilitar a gente... Acho que nós, seres humanos, somos mais inteligentes do que a máquina, então a gente tem domínio sobre ela, e acho que esses cenários apocalípticos de filme não vão chegar a acontecer, não. Tenho medo, sinceramente, no futuro do que ela pode se tornar. Porque é isso, ela aprende sozinha, se desenvolve muito rápido e é inevitável um dia sair do nosso controle, né? Só que hoje em dia é muito útil, a gente tem que aproveitar e usar para muita coisa. O que você usa de inteligência artificial no seu dia a dia? De vez em quando eu uso bastante o ChatGPT para fazer tarefas simples assim no meu trabalho e tal. E direto tem alguns sites, tipo edição de foto com inteligência artificial, indicação de música com inteligência artificial. Hoje em dia tem vários lugares e é muito útil. Eu acho que a gente utiliza a inteligência artificial até sem saber que a gente está utilizando a inteligência artificial, né? Agora, assim, propositalmente eu costumo utilizar tanto no meu serviço quanto em atividades do cotidiano. Celular, a gente está sempre na palma da mão. Mais recentemente com o ChatGPT aí que entrou na nossa vida para facilitar, mas também para mascarar muitas coisas. Então acho que a inteligência artificial veio e vai ficar. Como que você se prepara para ver, ou se você chegar a ver esse futuro? Ninguém cuida do que a gente tem. A única casa que a gente tem, ninguém cuida. Então, não sei nem se vai ter um mundo pra gente viver. Mas se tiver esse mundo tecnológico que as pessoas tanto desenham e tanto mostram nos filmes,
Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é se adaptar e entrar no mundo da tecnologia também, que é o que vai sobrar. E você acha que esse crescimento da inteligência artificial vai afetar as relações humanas? Não, sem dúvidas. Com certeza. Vai afetar sim, de uma forma tipo Black Mirror mesmo. E a gente vai ficar cada vez mais distante. E imagina um Facebook, uma rede social muito mais amplificado com inteligência artificial. As pessoas não vão querer saber mais tanto do mundo real. E realidade virtual também, tudo isso vai afetar muito. E aí a gente também está aqui pensando, a cabeça fervilhando de ideias, porque é uma novidade, mas que já chegou chegando, né? E chegou tomando conta do mercado. Deixa eu apresentar aqui essa turma maravilhosa. Vou começar aqui pelo Celso Toschi Saito, né? Me conta um pouquinho da sua história na tecnologia, Celso. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma empresa de assessoria empresarial e treinamento. Eu ajudo as pessoas a desenvolver um olhar diferente para aproveitar justamente as tecnologias. Eu gosto muito de processos e eu gosto muito de tecnologia. Perfeito. Eu ajudo a traduzir essas mudanças para as pessoas conseguirem adaptar e aproveitar da melhor forma possível. Super necessário, Celso, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, a gente precisa de alguém que nos ajude a aproveitar melhor a tecnologia. O Caio Dias é diretor comercial da Build. O que é a Build? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. A Build, a gente é uma plataforma que a gente tem uma inteligência artificial que a gente veio para apoiar o pequeno varejista, né? Então a gente olha com muito cuidado para todas as empresas do Brasil que são pequenas e médias empresas, como a gente consegue impulsionar essas empresas a partir de inteligência artificial para elas ficarem mais competitivas, olhar para os clientes, para a base interna que ela já tem, inclusive base histórica, porque a gente pega os grandes players do mercado, eles têm muito dinheiro para investir e olhar para isso. Os pequenos não, então como a gente consegue democratizar o acesso a dados a nível Brasil, né? Então a Build se proporciona essa missão da Build de revolucionar essa experiência com dados no mercado hoje. Que incrível. E aí o internei, né? O meu microfone parou, é isso? No microfone do Caio? Tá, já a gente vai dar um microfone de mão pro Caio. O internei que tá aí contando sobre internet desde o comecinho da internet, quando a gente ainda tinha aqueles computadores gigantes que ocupavam uma sala inteira. Não é isso? Na verdade, eu comecei já no computador pessoal, mas já tem 30 anos que eu estou trabalhando com tecnologia. Eu já cofundei 7 startups diferentes. Hoje eu estou trabalhando principalmente como professor. Eu dou aula na Startse, dou aula na SPM, dou aula em várias escolas, palestrante e sou conselheiro de empresas, especificamente na área de tecnologia e inovação. Tem inclusive um curso de formação para conselheiros em tecnologia. Olha lá. Então a gente já está fazendo aqui um bom networking. Vocês já podem sair contratando um trabalho do outro, fazendo aí um grupo maravilhoso. Agora me conta uma coisa. Qual é a melhor forma da gente aproveitar essa inteligência artificial? Existe essa resposta? Talvez a sugestão é não se assustar com ela. Encarar que ela veio para ajudar e não para tomar o teu lugar. E você acredita de fato, Caio, que ela veio para ajudar e não tomar o nosso lugar? Eu acredito, realmente, de fato, acho que tudo que é novo gera muito medo, como sempre, né? Se a gente for olhar lá nos primórdios, a gente queria cavalos mais potentes, inventaram um carro. Ele não tomou o lugar de ninguém, inclusive melhorou a vida das pessoas. Então, acho que quando a gente olha para a inteligência artificial ajudando, ela dá para ser feita para o bem ou para o mal, mas a gente acredita muito que nossa empresa já impactou a vida de vários pequenas e médias empresas, revolucionando experiências ali, trazendo um incremento, uma expansão dessas empresas. O seu microfone não está funcionando. É isso, gente? Tá bom, eu vou dar um recadinho ali pra gente trocar seu microfone e a gente volta pro assunto. O programa ao vivo é assim, né? E a gente continua pensando, inclusive eu vou ter um espaço onde você também vai colocar a sua opinião, né? É importante. E esse é só um assunto de começo, na verdade vai ser um tira-gosto, porque esse é um assunto que rende muita conversa e eu acho que vai ser uma abertura aí para que você também tenha essa conversa na sua casa. Às vezes falta assunto, esse é o assunto, viu? Converse sobre esse assunto. Já já eu volto lá, mas antes, vamos lá. Será que você já tá microfonado tudo certinho, Caio? Então tá bom. Caio, aí eu tava perguntando para você, já que você faz um trabalho aí para as pequenas empresas, né? Com isso não diminuiu a quantidade de contratação, a necessidade de muitos funcionários na empresa? Não diminui a quantidade de funcionário? Então, Cláudia, até pelo contrário. Por exemplo, vou dar um exemplo de como a gente atua hoje. Eu pego um restaurante que ele tem uma capacidade ociosa de segunda, terça e quarta.
Então, provavelmente eu tenho mais garçom, mais gente contratada ali, que não faz muito sentido e teria uma redução. Imagina uma inteligência artificial que eu entendo qual que é o público que frequenta, que mais gasta naquele restaurante, começo a trazer esse público para segunda, terça e quarta, usar essa capacidade ociosa, gero mais demanda, gero mais emprego naquele restaurante, emprego mais famílias e consigo fazer que o dono venda mais, que ele empregue mais pessoas, baseado em análise de dados que a nossa plataforma, com a inteligência artificial, consegue fazer o que um humano jamais faria na mão, cruzando dados. Ele até consegue fazer, porém eu vou ter ações limitadas. Com uma inteligência artificial eu consigo desbravar o universo de dados e sugerir ações preditivas muito mais eficazes. Então a inteligência artificial, pelo contrário de tirar empregos, ela apoia e eu gero mais oportunidade no mercado. Entendeu? Perfeito, tem que saber usar. É Exato. isso aí. Exato. Entendi. Como é que você vê tudo isso? A gente tem que primeiro ter a clareza de que o ChatGPT, ele trouxe inteligência artificial para o dia a dia das pessoas. E isso está disponível para todo mundo de uma forma gratuita. Quer dizer, você hoje no seu celular com acesso à internet, você pode usar o ChatGPT gratuitamente. Ou seja, todo mundo está usando, não tem como a gente voltar atrás. Então, a questão é como é que a gente vai se adaptar, como é que a gente vai aproveitar o melhor disso. Né? É uma ferramenta fantástica para produtividade. Você usando bem no seu dia a dia profissional, você vai ganhar de 50% a 200%, vai triplicar a sua produtividade se você souber utilizar. Isso vai fazer com que as empresas, na verdade, cresçam. As empresas crescendo, abre espaço para contratar mais pessoas. Agora, é real sim, existe uma diminuição no ritmo de contratação? Existe. Uma pessoa começa a trabalhar por 3, né, eu não vou abrir uma vaga mais rapidamente. Agora, se todos os seus funcionários dobram a produtividade, a empresa cresce. A empresa cresce, tem coisas que precisam, ainda bem, de seres humanos, né? E aí a empresa começa a contratar. Então a gente precisa estar incentivando o crescimento das empresas junto com a inteligência artificial para que isso aconteça de uma forma sustentável, isso aconteça de uma forma equilibrada. Onde a inteligência artificial ela é mais benéfica? Porque a gente fala muito de inteligência artificial no nosso uso cotidiano, mas a gente sabe, como o Ney falou, o Caio também, que ela está presente em tudo, inclusive na medicina. Onde é que ela é realmente pontual, que vai trazer benefício para a humanidade? A visão é que assim, a inteligência artificial e outras tecnologias, ela vai agilizar alguns processos, então ela vai servir para dinamizar algumas rotinas repetitivas. Então, tudo que for volume, né, massivo, ela consegue processar de forma muito mais rápida do que um ser humano. Então, ela serve muito bem. Mas se você quiser algo criativo, aí sim ainda precisamos do ser humano. Não existe ainda nenhuma tecnologia que substitua a criatividade do ser humano. A criatividade no manual, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um artesanato. Porque se eu quiser, de verdade, um texto extremamente criativo ou uma ideia criativa, a inteligência artificial me supre muito bem. Eu estou enganada, Caio? Sim e não, mas olha que legal também a gente começar a identificar padrões de comportamento dentro do corpo humano de uma pessoa que tende a ter uma determinada doença e começar a trabalhar isso de maneira preventiva. Pode ser muito bom, por exemplo, as pessoas que têm um tipo determinado X de câncer, há 2 anos antes o corpo começa a ter um tipo de comportamento que com a inteligência artificial a gente consegue identificar e já começar um trabalho antes, consigo prolongar a vida das pessoas, a idade. Então, mas não é. E acho que vai muito no que o Ney fala de você criar uma régua, então as pessoas precisam estar cada vez mais capacitadas, isso fomenta mais estudo, mais inovação no mercado como um todo. Você vai ter pessoas melhores, uma economia cada vez mais estruturada e pronta, eu acho, para rodar e cada vez mais madura, né? Eu fico pensando nas crianças pequenas, né? Porque se hoje é muito prático usar uma inteligência artificial para produzir, para escrever, para responder qualquer coisa, as crianças, elas têm acesso a tudo, gente, e elas sabem tudo. Elas vão precisar mesmo fazer lição de casa? Elas vão ter interesse em ler um livro? Me fala a sua opinião, Ney. Tem 2 soft skills aí que a máquina não tem. A criatividade no sentido imaginativo a máquina não tem. Porque se eu chegar e falar assim, olha, faz uma foto de uma pessoa olhando o pôr do sol, ela vai fazer uma imagem incrível, eu não sei desenhar, mas quem colocou esses elementos juntos, tipo, eu quero uma pessoa olhando o pôr do sol,
Fui eu que tive que imaginar uma cena e eu descrevo a cena para inteligência artificial. Eu quero criar um texto, eu tenho que imaginar quais são os argumentos desse texto, os tópicos do texto, os personagens do texto e pedir para a inteligência artificial criar. Eu tenho que ter essa criatividade imaginativa, que inclusive nas crianças muitas vezes é até mais acentuado, quer dizer, a gente tem que incentivar as crianças ainda a brincar de faz de conta, aprender ali a imaginar as coisas e não perder essa imaginação, porque ela vai se tornar muito importante, né? E o outro ponto fundamental é o pensamento crítico. E aí, se não estudar, você não tem pensamento crítico. Porque o ChatGPT, ele inventa, porque ele foi feito tanto para você resolver um problema profissional, quanto para você criar uma história de ficção científica, um conto, uma novela, uma série. Quando ele está trabalhando nesse campo da criatividade, da ficção, ele está inventando coisas. Agora, você deu um comando. Se o seu comando não for muito específico, ele pode ter inventado coisas. Ele inventou coisas. Como é que eu sei se é verdade ou não? Eu tenho que pesquisar ou eu tenho que saber. Então, quem não sabe, quem não detém o conhecimento, vai gastar muito tempo validando o que uma inteligência artificial como o ChatGPT produz, ou, o pior, vai passar para frente achando que está tudo certo e vai gerar muitos problemas para a sua carreira e para a sua empresa. E para a humanidade. Para a humanidade. É o meu medo, porque assim, se hoje as pessoas já Exatamente. fabricam fake news, imagina as pessoas agora com uma fábrica de possibilidades, né, de fabricar muito mais rápido informações que antes demandavam pesquisas científicas, por exemplo, e que de repente vem, porque a inteligência artificial pode errar, então, pelo Ela que você pode tá errar, sim. A inteligência artificial, ela é melhor do que o ser humano naquela função específica, mas ela não é 100%. Não existe nenhuma inteligência artificial totalmente 100% hoje, né? Então, e ela é melhor no humano para inventar também. Então, se você usar a inteligência artificial para criar uma fake news, ela fica uma fake news muito mais elaborada. Quer dizer, a gente precisa de educação mais do que nunca. Para as pessoas não caírem nas fake news, elas precisam ter clareza, olhar e falar assim, isso aqui não é verdade. O ser humano tem essa vontade, tem esse entendimento, ou a gente tem um tanto de acomodação para falar assim, tá bom, deixa assim. Porque a gente está vendo aí esse bombardeio de fake news e o que está acontecendo com o mundo. Como é que você pensa, Celso? Então, ele pode criar várias coisas, mas ele tem uma limitação que é o repertório dela, né? E aí nós, enquanto seres humanos, temos que fazer o filtro e analisar e separar o que é fake news ou não, que infelizmente é um desserviço para a sociedade. Né? Quantas famílias, quantas empresas foram destruídas por causa de divulgação de informações incorretas. Né? Tomou-se como verdade e destruiu-se famílias. Agora, não é a máxima de um ChatGPT, por exemplo, que a gente vai ter que ficar questionando se aquilo é verdade ou não. Aquela inteligência artificial entrega pra gente como uma inteligência artificial, ou seja, 90% do que tá ali tá... A margem de erro é mínima. Depende de como você formulou a pergunta. Quando você faz muito aberto, você está jogando para a máquina. Ele tem um componente de randomização, que é de aleatório, de sortear. Então, assim, se nós 4 aqui dermos exatamente o mesmo prompt de comando, idêntico, pontuação, vírgulas, palavras, ele vai dar 4 respostas diferentes. Eu vou pedir só, eu virei porque eu quero pedir o meu celular para alguém, porque tem gente em casa boiando total nesse assunto, né? Eu não sei se a produção conseguiria colocar aqui um exemplo na tela. Você consegue dar zoom aqui? Eu posso mostrar o chat. Isso, então faz assim, vai lá, dá zoom aí, vamos colocar uns comandos para quem tá em casa entender o que a gente está falando, tá? Então vamos colocar assim, descreva o programa Vida Melhor. Coloca lá. Vamos lá aqui. Isso. Descreva, vamos colocar bem simples, vai. Descreva o programa Vida Melhor. Bota assim, tem artesanato. Não, vou só colocar descreva o programa Vida Melhor, vamos ver o que ele coloca aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Não sei se eu acho que ele não vai reconhecer. Vamos ver. Acho que não. O termo programa Vida Melhor é um pouco vago, pode se referir a diversos programas, projeto contexto. Né? Não, coloca assim. Eu acho que é melhor você deixar mais definido, né? Mas eu posso dizer uma coisa, uma coisa que as pessoas precisam saber, ele só está atualizado até setembro de 2021 e ele não tem necessariamente todo o conhecimento da internet. Ele foi treinado com muita coisa? Sim. Ele sabe tudo? De jeito nenhum. Então, por exemplo, o ChatGPT não conhece o programa Vida Melhor, senão ele já responderia. Se a gente pegar um outro aqui, que é o Bard está conectado com o Google em tempo real. Ele é melhor para trazer informações aqui do que Você coloca o programa Vida Melhor da Rede Vida. Talvez colocar. Descreva o
programa. O importante é saber pedir, ser específico. Exato. É mais assertivo o teu retorno. Mas uma coisa que eu já posso adiantar para vocês, gente, não usem ele para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Ele não é fonte de informação. Ele é uma não ferramenta é fonte de informação. criativa. Então a gente... porque na verdade Aqui, ó, o Google Bard, desculpa, é que eu fiquei empolgado porque trouxe certo. Ele trouxe assim, o Vida Melhor é um programa de variedades da Rede Vida, apresentado por Cláudia Tenório. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, da meio-dia 30 às 14h30 ao vivo. O programa aborda variedade de assuntos, tem aqui os quadros saúde, esporte, alimentação, cultura. Trouxe tudo já aqui. Então agora vamos criar. O que você sugere pra gente pedir uma criação pra ele? Alguma coisa bem cabeluda? Cabeluda? Vamos lá. Sugira um quadro novo A Vida Melhor. Isso, perfeito. Sugira um quadro novo pro programa feminino. Para um programa feminino, pronto. Aí vamos lá. O Google Bard, que está conectado em tempo real, que é o que sabe que é o programa Vida Melhor, ele não é muito bom criativamente. Eu teria que, na verdade, copiar isso daqui. Vamos copiar aqui essa descrição que ele colocou do programa. E vamos colocar no ChatGPT, pedir pro ChatGPT, baseado nessa descrição aqui abaixo, criar pra gente um novo quadro. Crie um novo quadro. E aí, produção? Aí a produção passa horas em reunião e todo mundo conversando e a gente faz um bate-papo. Mas isso não vai né? Acabar com a produção. Não, mas olha vai isso que Cláudia já vem aqui. Pois é. Eu tenho muito... Eu, Cláudia, pela minha falta de informação, inclusive, dessa informação mais técnica, mais precisa que vocês têm, eu tenho muito medo disso. Eu vejo a sociedade muito acomodada diante dessas facilidades todas, sabe? Mas acho que isso gera muita transformação também. Se a gente olhar, por exemplo, desde a educação infantil, assim, 100 anos atrás até hoje, vai mudando. Então, isso vai tornando tudo um pouco melhor, né? Hoje a gente tem a questão do home office, com uma pandemia, a gente consegue trabalhar de casa. Se não tivesse informação, tecnologia, dado, por exemplo, a gente não teria esses benefícios. A gente ia ficar 2 anos com crianças sem estudar e a humanidade inteira. O meu que está configurado para trabalhar comigo, né, e eu trabalho com tecnologia e inovação, ele sugeriu um quadro Tecnologia e Inovação no Cotidiano. Então ele colocou, esse quadro visa tornar a tecnologia mais acessível ao público geral, através de explicações simples e exemplos práticos. Serão abordados tópicos como inteligência artificial, internet das coisas e inovação que estão moldando o nosso futuro. Objetivo, o quadro tem como objetivo desmistificar o uso da tecnologia no dia a dia, mostrando como ela pode ser uma ferramenta útil para melhorar a qualidade de vida. Temas abordados: casa inteligente, saúde digital, educação online, segurança digital. Formato: entrevista com especialistas na área de tecnologia e inovação, demonstração de produtos, serviços, enfim. Resumindo, para quem está em casa, o que é o ChatGPT, o que é esse outro formato? Google Bard, né? Google Bard. Na verdade, é solução, resolve, responde rápido e detalhada, tá? Sim. Então isso é importante que todo mundo saiba. Tem gente em casa falando assim, isso tá acessível para mim? Eu não conhecia. Tem muita gente que não conhece. Outro dia eu passei o link aqui para umas pessoas da TV que não sabiam usar e não conheciam. É grátis e é para todo mundo? Sim. Disponível. O ChatGPT é chat, C-H-A-T, open, de aberto em inglês, OPENAI.com. OpenAI é a empresa que criou a inteligência artificial, né? Open o Bard, artificial né, inteligência. Bard, bard.google.com. Os dois são acessíveis através da URL. O Bard não tem aplicativo, o ChatGPT tem aplicativo para iOS e para Android, mas tome o cuidado de ver se o fabricante do aplicativo é OpenAI. Porque tem vários aplicativos falsos, né, que você pode acabar instalando e, de repente, roubando seus dados, né? Perfeito. São gratuitos. Recadinho final de cada um, porque infelizmente o nosso tempo é curto. Eu já sabia que isso ia ser só uma provinha, porque a gente precisa voltar a falar sobre isso várias vezes. Sim. Eu gostei da sugestão do ChatGPT, porque a gente precisa realmente de um programa mais detalhado sobre todas essas tecnologias. Muito bom. E até um ponto que você falou no negócio da produção, o legal do ChatGPT ele é ser um brainstorming. Não é para ele substituir a produção, mas o pessoal da produção usando o ChatGPT vai ter várias ideias e vai chegar num formato novo mais rapidamente. Hoje, ele não é 100% confiável para você substituir uma pessoa, mas uma pessoa usando o ChatGPT, ela vai se tornar tão mais criativa, tão mais rápida, que essa pessoa, sim, ela pode substituir outra que não está usando ainda. Perfeito. Caio, com essa consideração? Eu acho que toda inteligência artificial ela vai gerar medo. Eu acho que quando a gente faz
na vida, quando a gente tem medo de alguma coisa, é estudar e entender ela melhor e como a gente pode usar aquilo a nosso favor e para o bem. Então, acho que minha consideração final é use a inteligência artificial da maneira correta e não da maneira errada e para o mal, né? E pequenos empresários podem te contratar para Podem me isso. chamar, então. podem me seguir aí, que a gente consegue revolucionar toda a experiência com dados, aumentar as vendas, entender o público melhor historicamente e reformular a mesma operação aí do varejo como um todo. Já e o Celso? Bom, Cláudia, assim como você, alguns telespectadores estão preocupados, eu trago então o Charles Darwin, que fala que não é o mais forte nem o mais inteligente que vai sobreviver, mas é o que melhor se adapta. Então, você que está preocupado, se adapte e aceite e tenha uma vida melhor com a tecnologia a seu favor. Queremos e vamos precisar contratar bastante o Internei para fazer muitas palestras, muito bate-papo para a gente poder acalmar um pouco o coração, né? Fiquem calmos que tá gratuito, tá disponível para todo mundo, é só começar a usar. Ó, gente, Internei lá no Face, Instagram, TikTok, YouTube, pode seguir porque ele é show, tá? O Caio Dias, ele tá no BuildTech, tudo juntinho, BuildTech, tá? No Face, no Insta, no YouTube. E tem o build.com.br e o Celso no Facilities Insight, Instagram, Facebook, YouTube, todos os canais também. Muito obrigada, gente. Vocês voltam? Com certeza. Porque eu vou precisar de vocês para poder acalmar o meu coração, que eu já tô aqui imaginando essa meninada doidinha. É um mundo que a gente desconhece muito, né? A gente precisa de mais informações. Prazer, obrigada. Prazer, boa tarde. Amei recebê-los, viu? Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho lindo. Obrigado. Muitas palestras para você. Obrigado. Gente, é coisa de doido, né? O mundo tá indo rápido para um lugar que a gente não conhece, a gente fica com medo mesmo.